Olá! Vamos lá. Seguindo o que nós já estávamos trabalhando, na aula anterior eu já havia feito uma introdução com vocês sobre alguns conceitos importantes que envolvem o mar, algumas das características dele, dos oceanos. Falamos sobre a salinidade do mar, né? Apresentei para vocês algumas características fundamentais, para agora a gente começar a fazer uma relação sobre a relação do que existe entre o continente e o mar e tentar aproximar ao máximo a importância do ambiente marinho à vida no planeta, né? E então, quando a gente pensa no continente, existem as aves, né? As aves adaptadas completamente ao ambiente marinho, algumas, né, com a capacidade até da natação muito boa, podemos citar aí nesses casos, por exemplo, os pinguins, mas outras aves, elas não necessariamente estão habitando o ambiente marinho, mas elas têm o ambiente marinho como um ambiente de transição, principalmente para alimentação, né? Algumas aqui nós temos como exemplo aqui o albatroz, que utiliza assim, ninhos muito próximos do ambiente marinho, utiliza de alimentação, né, de seres vivos que estão ali na água. Gaivotas, as gaivotas são muito comuns, né? Essas aqui a gente costuma ver bastante em regiões praianas, em regiões de litoral. E como a gente se pergunta, né? Como que ela pode mergulhar se ela tem uma pena e ela não encharca? Qual é a mágica, né? Porque a gente entra na água, sai todo encharcado, né? E precisa se secar. Qual é a mágica que esses animais realizam? O que acontece? Elas têm, nessa região, elas têm uma glândula que produzem como se fosse um óleo. E esse óleo, ele impermeabiliza as penas. E aí, o que acontece? Esses animais conseguem mergulhar, né, entrar em contato com a água, não encharca a pena, porque senão o que aconteceria, né? Ela não conseguiria nem se movimentar, e com isso ela é uma adaptação para utilizar o ambiente aquático com algum intuito, com algum ganho para ela. Nesse caso pode ser para a captura de um peixe, né? Ela faz lá o mergulho dela para tentar pegar algum animal menor. Outros seres vivos importantes, e esses aqui importantíssimos no planeta, são os corais. Primeiro vamos diferenciar o que é um coral e por que tem o termo recife de coral. O coral, nós já vimos lá, né? Filoquinidários, né? São animais sésseis, que são imóveis, são fixos, eles formam colônias. Só que aqui eles fazem uma relação muito importante com algumas algas, que são as zooxantelas. E que relação é essa? Ali as algas, né, são importantíssimas porque elas fazem a fotossíntese ali, então acaba sendo uma fonte de energia para esses corais. Então a gente já pensa, se tem alga, faz fotossíntese e precisa de luz, né? Então são seres vivos que a gente vai encontrar na zona que a gente chama de zona eufótica, onde a luz ainda chega. E são animais exclusivos de regiões tropicais. O que é que muda em relação ao termo recife de coral? É porque os corais, eles conseguem fazer como se fosse um exoesqueleto calcário, né? E aí eles vamos imaginar que é como se eles fizessem uma massa muito grande disso, né? Isso aí pode se tornar uma ilha, inclusive, né? E viram locais de visitação, locais de mergulho, vira um ecossistema único esses recifes de corais. Só que aí o que acontece? Esses corais, eles conseguem captar o CO2 que está dissolvido na água. Então, eles são importantíssimos para esse controle do CO2 no planeta. E por que eles fazem isso? Porque faz parte daquele exoesqueleto que eles vão formar lá. Agora tem um problema. Enquanto ele está fazendo isso, está ok, né? Só que se a gente coloca uma quantidade muito grande desse carbono, o carbono, a gente tem que pensar que carbono ele aquece o planeta, né? Então o excesso de carbono leva ao tal do aquecimento global. E esse aquecimento global interfere diretamente nos recifes de corais. Ele altera totalmente o equilíbrio dos recifes de corais, deixa essas algas até que tóxicas para os recifes de corais, então leva a um colapso naquele ambiente. E um desses efeitos é isso aqui, ó. Isso aqui é muito triste, é o que a gente chama de branqueamento dos recifes de corais. Isso toda vez que você encontrar uma região, se você tiver a chance de um mergulho,
coral com essa coloração clara é sinal de poluição, infelizmente. E o que são os combustíveis fósseis, né? O que vem lá do petróleo, né? Então ele joga uma quantidade muito grande de carbono na atmosfera para produzir combustíveis, gasolina, e isso aí acaba afetando diretamente os recifes de corais, ok? Outros seres vivos que habitam o ambiente marinho, gente, peixe, né? Dá pra pensar em mar sem pensar em peixe. Peixe a gente já pensa no quê? Até na alimentação direta, né? E peixes, eles têm várias formas de organização, várias formas de lidar com esse ambiente, eles são totalmente adaptados a esse ambiente. Aqui o exemplo, um cardume, ó, em volta de tubarões. Os peixes, eles têm até uma estrutura que é a linha lateral, relacionada com o controle da pressão da água e também captar movimentos de outros animais, até mesmo de um possível predador. E isso aqui é muito bonitinho, né? Que são essas colorações que eles desenvolvem. Essa coloração críptica aqui, ela é como se fosse uma camuflagem, né? Você pode olhar que esse cavalo marinho está totalmente aqui escondido nesse ambiente. E a disruptiva, essa daqui do Procurando Nemo, é quando a gente encontra animais que eles têm listras. Zebra também faz isso, né? E aí o que acontece com essa adaptação? Confunde um predador, porque um predador não consegue identificar se o cara tá sozinho ou se o cara tá em grupo, né? Então são estratégias de defesa, estratégias de sobrevivência, né? Que esses animais aí possuem e adotam para viver nesse ambiente. São condríctios, são peixes cartilaginosos que também correspondem a uma grande parte, uma boa parte dos seres vivos do ambiente. Ai, gente, olha, fala. Tartaruga, meu Deus, vamos pensar uma coisa. Tartaruga é réptil, né? Réptil não é peixe. Então, réptil tem respiração o quê? Pulmonar. Então, esses animais, por mais que algumas consigam ficar, sei lá, 2, 3 horas embaixo d'água, esses animais, eles precisam sair para pegar o oxigênio, né? E aí, o que acontece? Lixo. Então são diversos, sabe? Os casos de elas engasgadas, elas sufocadas, elas não conseguindo nadar, elas presas em rede de pesca. Isso é um crime, gente, isso é um crime. Então quando vocês estiverem lá na beira do mar, por favor, não joguem sujeira no mar. Aliás, sujeira a gente não deve jogar em lugar nenhum, né? Mas vamos ter essa atenção aí com o ambiente marinho, porque espécies são prejudicadas, são praticamente assassinadas com essas ações irresponsáveis que o ser humano tem tomado. Tudo bem? Aí os mamíferos, né? Porque baleias, golfinhos, os cetáceos. Vamos lembrar, gente, a gente está falando de mamífero, tartaruga era um réptil, mamífero, respiração pulmonar também, então é aquele mesmo esquema. Aqui endotermos tem o controle da temperatura corporal, mas tem que sair para pegar oxigenação, né? Claro que aí já são animais com comportamento muito próximos dos mamíferos, então são animais com uma socialização maior, né? Uma proximidade até que maior, principalmente os golfinhos maiores aí. Outra coisa que eu acho absurda, né? Utilizar esses animais para espetáculos, enfim, né? Então, mais um grupo aí de seres vivos que fazem parte desse ambiente aí. Agora, para encerrar, a gente chega naquele ambiente que fica uma dica para vocês. Espera aí, gente, olha, quem puder, é um filme muito antigo, vocês não eram nem nascidos, né? Para essa turma do fundamental que eu tô dando aula. Chama O Segredo do Abismo. É um filme, tudo bem que eu piro nesses filmes, eu fico louca com esses filmes que mostram o fundo do mar, né? Já falei pra vocês que eu tinha que viver lá. E esse Segredo do Abismo, ele mostra como se fossem umas espécies vivendo nessas regiões abissais. É muito louco. O que são regiões abissais, né? São regiões mais de 4.000 metros de profundidade. Vocês têm noção do que é isso? A gente tá chegando em luz lá. Então imagine, os seres vivos para viver nesse ambiente, eles têm que ser totalmente adaptados. Então eles vão ter que sobreviver com a produção que foi feita acima dessa região. Então é todo um esquema de cadeia alimentar para eles sobreviverem ali com toda uma adaptação. Essa daqui a gente chama de lula vampira do inferno. Ela tem um nome muito louco, que é um animal totalmente adaptado para essas regiões sem luz. E o característico deles é essa bioluminescência, né? São peixes são animais, não só os peixes, que como é escuro, né? Eles têm que ser adaptados para atrair por exemplo, imagina um macho querendo uma fêmea para reprodução. Então eles têm que ter, né, meio que um sinalizador aí, como é o nome daquele negócio? Um letreiro, como se fosse um letreiro, né, com luminoso para chamar atenção aí. Certo? E é isso, gente.
cuidem do ambiente marinho, tá? Cuidem desse ambiente, cuidado com ações de lixo, com sujeira. É um ambiente delicado e os seres vivos acabam sendo muito impactados por essas ações irresponsáveis do homem, ok? Que siga aí de consciência para todos e um beijo na bochecha de cada um de vocês.